idade, nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Boa tarde, sejam todos, todas e todes muito bem-vindos ao nosso programa. Hoje, além dos quadros que você já está esperando, O Direito é Seu e Cine Resistência, nós vamos tratar de um assunto muito importante, a visibilidade trans. E vamos falar sobre isso com o professor Manuel Pedro, do coletivo LGBTQI APN+, do Sintese. Atenção, professores e professoras! Manuel Pedro vai falar também sobre o evento do Sintese que está fazendo o maior sucesso, a Sexta Cultural. É muito assunto bom num lugar só, não é não? Então, fique com a gente. Está no ar, TV Sintese. Segundo a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, a missão da advocacia trabalhista é ajudar a sociedade a solucionar os conflitos surgidos nas relações entre empregados e empregadores, de forma justa e célere, impedir que os trabalhadores tenham seus direitos violados, já que é sempre a parte mais fraca da relação, e de dotar o empregado de superioridade jurídica para poder confrontar a superioridade econômica do empregador e, de outro lado, não inviabilizar as atividades econômicas para que os empreendimentos possam também cumprir sua função social. É por isso também que aqui no TV Sintese nós temos o nosso quadro O Direito é Seu. O Direito é Seu. Boa tarde, doutor Hildon, tudo bem? Tudo bem, Luana, boa tarde. Conta pra gente, pro pessoal de casa, o que o Direito é Seu traz nesse sábado. Bom, nesse sábado nós vamos falar de uma decisão extraordinária, onde a Justiça concedeu ao marido de uma professora, que é dependente dessa professora, o direito de receber o IPSAúde, mesmo que esse marido receba mais de 3 salários mínimos. Olha aí, gente, vem coisa boa, hein? Então, doutor Hildon, fique à vontade, o programa é seu. Muito obrigado, Luana. Se o SUS funcionasse de forma plena, nós não precisávamos ter a necessidade de ter um plano de saúde. Porém, todos nós sabemos a importância de termos esse plano de saúde. E aqui em nosso estado, de Sergipe, são um dos poucos estados brasileiros onde o próprio estado possui um sistema de assistência à saúde, patrocinado por seus servidores e seus dependentes. A legislação estadual, que trata do IPSAúde, informa a regra de quem pode ser dependente do servidor ou da servidora com vínculo no estado de Sergipe. Nesta lei, tem um artigo que limita a participação do companheiro ou da companheira, do professor ou da professora serem dependentes. Ou seja, a lei do IPSAúde entende que se o companheiro ou a companheira do professor ou da professora trabalha, é aposentado, ou é pensionista, ou até mesmo recebe mais do que 3 salários mínimos, esses não poderão ser dependentes e não serão vinculados ao IPSAúde. Mas será mesmo que podemos considerar essa parte da lei como impedimento da filiação do companheiro ou da companheira no IPSAúde? Bom, entendemos que não, pois em alguns casos, principalmente quando o estado de saúde do seu companheiro ou da sua companheira depende de cuidados especiais, medicamentos, tratamentos e consultas médicas e alimentação específica, somando com os gastos familiares, a soma do que o professor ou a professora recebe, mais com o do companheiro ou do que a companheira recebe, não consegue fechar a conta do mês. E sempre estarão dependendo de outras fontes de recursos, sejam empréstimos ou ajuda de outros familiares. Nesses casos, com as provas desses gastos mensais, é possível, através de uma ação judicial, colocar o companheiro ou a companheira como dependente. Assim, havendo alguma dúvida sobre esse assunto, procure o Sintese e agende um atendimento com um dos nossos advogados para melhor esclarecimento. A todos, um forte abraço. Muito obrigada, doutor Hildon. Até sábado que vem? Com certeza, até sábado que vem. Até lá, pessoal. O direito é seu. No dia 29 de janeiro, foi celebrado o Dia Nacional da Visibilidade Trans. Por isso, nosso Cine Resistência de hoje traz o filme Indianara. No escurinho do cinema. Revolucionária por natureza, Indianara Siqueira lidera um grupo de mulheres transgênero que lutam pela própria sobrevivência em um lugar tomado por preconceito, intolerância e polarização.
desde disputas partidárias até o duro combate contra o governo opressor. A ativista, de origens humildes, passou por uma longa trajetória até se tornar ícone do movimento. Este filme está disponível nas plataformas YouTube, Apple TV e Telecine. Se eu fosse você, não deixaria de ver esse filme. Vamos continuar falando da visibilidade trans? Claro que sim! Está aqui comigo no estúdio o professor Manuel Pedro, do coletivo LGBTQI-APN+, do Sintese. Boa tarde, professor Manuel, tudo bem? Boa tarde, Luana, tudo bom? Boa tarde a todos que estão assistindo o programa. Professor, no dia 27 de janeiro, houve o lançamento do coletivo LGBTQI-APN+, do Sintese. Já vinha sendo trabalhado isso aí, a gente já tinha falado um pouco sobre esse coletivo aqui no TV Sintese, mas houve um lançamento oficial. Conta pra gente como é que foi. Então, Luana, aconteceu a primeira reunião. Nós da direção do Sintese já estávamos planejando isso, a gente já tinha debatido a construção. E aí ficou para agora, né, a gente começar o ano de 2023 com o lançamento do coletivo. O Sintese já tem outros dois coletivos, que é o coletivo de mulheres e o coletivo antirracismo, né, que aí debate as pautas, né, do povo negro e a questão indígena. E aí agora a gente vem também com o coletivo LGBTQIAPN+, que é para discutir essas questões de gênero, sexualidade na escola, a importância de os professores conhecerem primeiro, e depois a gente pautar essas questões do preconceito, né, da intolerância, do respeito da escola, a partir das discussões que acontecem dentro do coletivo. Então é sair do coletivo do Sintese para a escola, para a sociedade sergipana. A ideia é, a partir daí, ministrar oficinas, cursos nas escolas. Como é que é a ideia do coletivo? Como é que vai funcionar? Então, no primeiro momento, a gente tem que falar com os nossos, né? Com a nossa base, que são os professores, as professoras e quem trabalha na escola. Porque a escola ainda é um espaço em que há muito preconceito. E aí muitos de nós não estamos preparados para discutir isso. Então, primeiro nós, entre professores, entre direção da escola, funcionários das escolas, para poder acolher esses alunos, né, que são da comunidade LGBT, e que muitas vezes recebem a carga da sociedade de preconceito, que vem muitas vezes também da própria família, e a escola não pode ser esse espaço de reforçar esses preconceitos, mas de combatê-los e de fazer com que esse aluno se sinta incluído e parte do processo de educação. Com certeza. Vamos falar aqui de visibilidade agora. Inclusive, no dia 29 de janeiro, foi o dia da visibilidade trans. Eu vou fazer uma pergunta aí bem básica. Explica pra gente, pro pessoal de casa, qual que é a importância desse dia, qual a importância da data do dia da visibilidade trans? Então, Luana, a gente tem a necessidade de debater todas as nossas pautas, mas por incrível que pareça, dentre todas essas sopas de letrinhas que a gente fala, né, LGBTQIAPN+, a população trans e travesti é a que mais sofre essa carga de preconceito. E por incrível que pareça, são os que mais são expulsos de casa, os que mais são discriminados para a sociedade, os que mais vão para a prostituição e os que mais desistem da escola. Justamente por todas essas dificuldades. Então a gente precisa primeiro reforçar e falar dessa importância da necessidade de entender, de compreender, de aceitar, de se fazer parte, né, que eles fazem parte da escola, eles são um processo como todos os outros alunos. E eu acho que combater justamente esse preconceito que é ainda maior com relação à população trans, que inclusive o Brasil é o país que mais mata trans e travestis no mundo. Há alguns anos, há mais de 10 anos, o Brasil é o campeão, o recordista de morte de pessoas trans. E aí a gente vê algumas vitórias, né, algumas pessoas que têm adentrado na política, têm conseguido vitórias importantes a nível nacional. A gente tem debatido isso, a mídia, a grande mídia, de certa forma, começou a discutir isso a partir de políticas públicas também e da luta do próprio movimento. Então, eu acho que é fazer com que as pessoas percebam que essa discussão ela é necessária porque existe a violência, principalmente contra a população trans. Dentro da comunidade LGBTQIA+, é a população que mais sofre com o preconceito. Como o professor Manuel estava falando aqui, o objetivo do dia 29 de janeiro é promover reflexões sobre cidadania das pessoas travestis, transexuais, homens e mulheres trans e não binários, ou seja, que não se reconhecem nem como homem, nem como mulher. Manuel, eu pergunto, assim como você já colocou aqui pra gente, há aí uma dificuldade de se garantir a proteção
da população travesti e transexual por essa rede de assistência social em nosso país? É uma dificuldade grande, não é? Muito grande, extremamente necessária. É desumano o que a gente ouve muitas vezes. E até na própria escola eu tive alunos, alunas, né, de processo de transição, que passaram por situações extremamente vexatórias, constrangedoras e que com certeza machucam muito essas pessoas. E aí nós, enquanto, né, sindicato, nós enquanto população sergipana, não podemos fugir a esse debate. A gente não pode fingir que isso não está acontecendo. E aí o Estado, ele tem políticas, tem leis, mas essas leis, elas precisam ser fiscalizadas. Por isso a importância do Conselho Estadual, né, que foi implantado. Inclusive a Adriana Lohana, que é presidente, uma das fundadoras do Conselho Estadual aqui, também estava na reunião do coletivo. Acho que é importante falar sobre isso. E é uma mulher trans, né, empoderada, professora, né, filiada ao Sintese. E temos outras professoras, outros professores trans filiados ao sindicato que estão participando da luta, que estão vindo para a luta, para a gente reforçar a necessidade desse debate na sociedade sergipana e no Brasil como um todo, porque também tem as reuniões a nível nacional, né? Que eu acho que eu já inclusive falei aqui em um outro programa. Sim. Pessoal, a transfobia, que significa aversão ou discriminação contra a população trans, é uma realidade cruel, que leva as pessoas trans, como o professor Manuel falou aqui pra gente, a abandonar os estudos, a enfrentar dificuldades de inserção no mercado de trabalho, além de risco de morte, que o professor Manuel bem colocou também aqui pra gente, que no Brasil, infelizmente, tem aí essa marca triste de ser o país que mais mata transexuais. Professor, ao seu ver, como nós, assim, como sujeitos individuais, mas esse nós também como sujeitos coletivos, né? Como sociedade, as instituições sociais, e aí a gente está falando de instituições de educação, políticas, saúde, entre outros, podemos nos agregar, nos somar à luta contra a transfobia. Loura, eu acho que é basicamente não aceitando sempre que vê qualquer cena do tipo discriminatória e principalmente educando, explicando, conversando, dialogando, né? Muitas vezes a gente acaba fazendo o enfrentamento, mas a gente também tem algumas pessoas que não têm o conhecimento, e aí a gente tentar dialogar, tentar conversar, tentar explicar, fazer com que as pessoas percebam que essas pessoas existem, né? A invisibilidade, não pode ser invisível aquilo que está posto. Então são pessoas que estão na sociedade, que pagam impostos, que estudam, que trabalham, infelizmente com muito mais dificuldade para conseguir vaga numa empresa, num emprego, justamente por causa dessa carga que tem, né, de preconceito ainda muito forte na nossa sociedade. Mas acho que nós podemos fazer esse papel de conversar, de dialogar, de explicar. O preconceito é um conhecimento prévio daquilo que muitas vezes você não sabe. E aí quando você tem mais conhecimento, quando você tem mais debate, quando você consegue dialogar mais com essas pessoas, eu acho que a gente acaba diminuindo, ou até, o objetivo, claro, acabar com o preconceito de uma forma geral e que todos consigamos viver em sociedade de forma justa e igualitária. Professor Manuel, como você disse, é importante não se calar, mas aí também não basta essa manifestação individual. Eu queria saber se existem aí canais que a gente pode acessar para denunciar o preconceito contra as pessoas trans. Se eu estou num lugar e vejo uma situação, como eu devo me portar? Eu tenho algum lugar para ligar? O que eu posso fazer enquanto cidadã? Tem o Disque 100, né, que é a delegacia, que é o número especializado para as minorias, para crianças, para mulheres, para a população LGBT, que é ligado basicamente aos direitos humanos como um todo. E existem também a secretaria, né, especial, a delegacia especial, aqui em Sergipe, que tem um atendimento aqui em Aracaju, que é voltada para combater a violência contra as minorias como um todo. Então a gente não pode se calar. Se você perceber que está acontecendo algum tipo de violência, você pode ligar para o Disque 100, que eles podem inclusive encaminhar o número específico da delegacia aqui de Aracaju. E aí a gente não pode aceitar que esse tipo de violência aconteça e se calar, né? E aí também tem o Conselho Estadual, você pode fazer a denúncia para o Conselho, que o Conselho vai à escola fazer a fiscalização, vai ao espaço de trabalho fazer a fiscalização, a qualquer espaço. Então, se a gente tem essas ferramentas, a gente tem que buscar e utilizá-las para que não se repita cenas como algumas vezes a gente já viu aqui, inclusive em Aracaju, da morte trágica de pessoas trans e travestis.
inclusive, é bom a gente falar sobre isso, acho que reforçar. O Brasil é o país que mais mata, mas o Brasil é o país que também mais consome pornografia de pessoas trans, e o Brasil é o país em que há o maior número de pessoas na prostituição, ou seja, se há quem se prostitua, há quem consuma a prostituição. E aí a gente também tem que debater essas questões da hipocrisia da sociedade, às vezes, e mostrar que isso não pode acontecer, né? E acho que é importante. Com certeza, é muito importante, é um debate extremamente profundo. E eu acho que é uma importância, e a gente vê isso, quando a gente está tentando colocar o tema na escola, o tema vir com as crianças, né, com as nossas gerações futuras, inclusive. Tem aí o Mães pela Diversidade. Fala um pouco pra gente sobre esse movimento. Eu até entrevistei aqui no TV Sintese a mãe de um garotinho trans, então, e vi, né, que ali, naquele movimento, aquele espaço que é de acolhimento, também é um espaço muito importante de conscientização da sociedade, das pessoas, das crianças, dos jovens, do futuro do nosso país. O Grupo Mãe pela Diversidade, eu acho que ele eu diria que até revolucionário, né? Porque muitas das vezes as preocupações da mãe, dos pais, né, de pessoas trans, é do sofrimento que o filho vai ter a partir do preconceito com a sociedade. E aí essas mães, elas se abraçam, elas se acolhem, né? Entre elas tem a questão da aceitação, de conversar, de que passou pelo mesmo processo, mas também de mostrar que mães e pais, eles têm que cuidar dos seus filhos e têm que amar os seus filhos, e a partir daí são guerreiras, né? Principalmente mulheres, mas também tem alguns homens no grupo, e são lutadores, combatentes mesmo da questão da violência, do preconceito, chegam nos espaços e falam sobre isso com orgulho, né? Eu acho que é importante quando uma criança, um adolescente, que vê que a sua mãe, que o seu pai chegam e falam com orgulho do seu filho, né, ele sendo uma pessoa trans. Eu acho que isso é um ato revolucionário, né, de amor. Sim. Eu acho que é uma revolução de amor mesmo, de sentimento de veracidade do que seria ser mãe, do que seria ser pai. Acolher. Acolher. Se sentir amado é Se muito sentir amado é importante muito em todos bom, os processos da bom. nossa E vida. é muito bom saber que a nossa mãe, o nosso pai tem muito orgulho do que nós somos e de quem somos. Professor Manuel, a gente está quase terminando a nossa entrevista, mas eu não poderia deixar de perguntar para você sobre uma atividade que o Sintese vem desenvolvendo desde o ano passado, mas que está sendo aí um grande sucesso, que é a Sexta Cultural. Então, conta para a gente se tem uma data já para o próximo evento, qual a pauta, quais as atrações, o que é que está confirmado aí para essa Sexta Cultural, que eu sei que vem recheada de coisa boa. Então, Luana, é até muito bom falar sobre isso, fico muito feliz de falar. No próximo dia 10, sexta-feira, a gente vai ter a Sexta Cultural, e essa Sexta Cultural vai ter como temática justamente a população LGBTQIA+. Então a gente vai passar vídeos, a gente vai fazer discussões, a gente vai trazer apresentações culturais, inclusive uma cantora lésbica militante, e a gente vai ter a apresentação também transformista, a gente vai fazer o debate para professores, para pessoas que vão estar lá no Salão Cultural do Sintese, ali do lado, na frente, na esquina, né? Acho que todo mundo aqui conhece aquele espaço, e que seja um espaço de convivência para a gente fazer debates importantes e de a gente comemorar, falar de assuntos importantes para a sociedade de uma forma simples, de uma forma leve, entre amigos, entre colegas, entre companheiros. E é isso, vamos dia 10 de fevereiro, não esqueçam, vamos para a Sexta Cultural, a gente vai debater essa questão da temática LGBTQIA+, e a gente vai festejar. Afinal, uma Sexta Cultural é o que todo mundo quer e todo mundo de vez em quando precisa. Com certeza, professor Manuel. E o Centro Cultural do Sintese fica ali na Rua da Frente, na esquina com a Rua Campos, onde fica a sede central do nosso sindicato. Anote aí, professor e professora, nossos filiados, em sua agenda. Dia 10 de fevereiro, a partir de que horas, professor Manuel? A partir das 18 horas, sejam todos e todas bem-vindas e vamos para lá. Muito obrigada, professor Manuel, Obrigado. por vir ao Boa TV tarde. Sintese. E até a próxima. Até a próxima. É isso, minha gente. O TV Sintese de hoje vai ficando por aqui. Mas antes de terminar, quero deixar um recado para todo mundo. Homens trans são homens. Mulheres trans são mulheres. Pessoas trans são pessoas e merecem respeito, segurança e amor. Para você, boa tarde e boa sorte. Professores, protetores das crianças do meu país, eu queria
gostaria de um discurso bem mais feliz.